Boa noite, meus queridos irmãos. Eu me chamo Paulo, eu faço parte do grupo de palestrantes da USE, que é a União das Sociedades Espíritas. Esse vídeo de hoje é mais um vídeo semanal que eu faço e, em especial, também vai servir de palestra para o Centro Espírita Casa de Maria. Vou usar esse vídeo para essas duas finalidades. E é muito comum a gente começar os vídeos buscando intuição, buscando força, através dos nossos amigos espirituais de luz que nos envolvem. Então vamos fazer uma pequena prece todos juntos. Vamos fechar os nossos olhos, imaginar a doce figura de Jesus nos envolvendo. Vamos todos nós tranquilizarmos, darmos um comando mental através da nossa vontade, para que o nosso coração e a nossa mente se aquiete, que estejamos confortáveis, calmos, para que com isso estejamos em sintonia com boas energias que poderão sim fazer uma coisa melhor à nossa vida, uma alteração necessária no nosso campo mental, no nosso corpo físico. E nós, estando assim, nesse espírito de calma, estaremos em sintonia com esses irmãos que podem nos abraçar, ter acesso à nossa mente, ao nosso coração e sugestionar e fazer coisas boas para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, a quem nos deve, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus. E assim, meus irmãos, eu dou início, então, a essa pequena explanação, e o assunto que eu fui intuído a poder explanar na noite de hoje é a renúncia. A renúncia, meus irmãos. No Evangelho, a gente vai encontrar uma passagem sobre a renúncia em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, isso é Jesus que está falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a tua cruz e segue-me. Eu vou colocar aqui o destaque: a si mesmo se negue. Renuncie a si mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Isso é muito importante, a gente estudar e entender essa colocação de Jesus, porque entendendo isto e aplicando em nossas vidas, no nosso dia a dia, nós seremos menos alvo de situações que poderão sobrevir em sofrimento em nossas vidas. Meus irmãos, a palavra renúncia no dicionário significa não querer, recusar, rejeitar, desistir da posse de algo, abdicar.
Se nós temos, meus irmãos, num extremo de sentimento, o egoísmo, no outro extremo, a gente vai encontrar a generosidade. O camarada é egoísta, ele galga, vai galgando. No outro extremo, ele vai se depurando e chega à virtude chamada generosidade. E para ser generoso, não tem jeito. Você vai renunciar a você em muitas situações em favor de outras pessoas. Não existe generosidade sem renúncia a si mesmo. E é o que a gente vai discutir aqui. Nós vivemos, meus queridos, em sociedade. Isso é um fato. Os seres humanos têm necessidade de viver em sociedade. É mais cômodo viver em sociedade, é mais fácil, porque um ajuda ao outro. Em estando em sociedade, eu vou ter a minha profissão. Eu, por exemplo, sou corretor de seguros. Eu estudei e eu facilito a vida de muitas pessoas. Eu sou um consultor de negócios e vou lá no mercado, faço cotações e levo o melhor negócio para a pessoa que me contratou para fazer isso. É evidente que muitas pessoas vão precisar dos meus serviços e vão me pagar para isso. E eu também não consigo conhecer tudo que tem em sociedade e vou necessitar de alguns serviços também. Eu posso cair doente, eu vou precisar de um serviço de um médico. E aquele camarada que estudou para aquilo, eu vou contratar o serviço dele e vou remunerá-lo. Eu posso, por exemplo, o pneu do meu carro fura, eu vou precisar de um serviço de borracheiro. O camarada praticou aquela arte, faz muito bem, eu vou procurá-lo. A mesma coisa um mecânico, um funileiro e por aí afora. Um pedreiro e vários segmentos da sociedade existem profissionais das diversas necessidades que nós temos. E um ajuda o outro. É por isso que nós temos necessidade de viver em sociedade. Porque um vai ajudando o outro no que é necessário, nos diversas necessidades que nós temos. Agora, meus irmãos, no campo dos sentimentos, a gente sabe que o ser humano tem muitas necessidades aqui dentro. Vamos esquecer um pouquinho das coisas lá fora. Aqui dentro, na mente e no coração, nós temos necessidades também. Existiu, melhor dizendo, um psicólogo norte-americano chamado Abraham Maslow. Esse camarada, ele foi o alicerce, as ideias deles alicerçaram a psicologia transpessoal. Esse camarada, ele morou nos Estados Unidos, nos bairros mais pobres, na comunidade judaica. E a comunidade judaica também não era tão rica nessa época, né? E próximo das comunidades judaicas tinha as comunidades negras. E essas comunidades viviam em conflitos. E ele estudou esses conflitos. E através de seus estudos ele montou uma pirâmide descrevendo todas as necessidades que ele olhava nessas lutas, nessas reivindicações das classes contidas da colônia judaica e da colônia dos negros. E o que ele concluiu?
que o ser humano tem várias necessidades que precisam ser supridas, serem supridas. Aí na base da pirâmide ele colocou que a necessidade era a fisiológica. O camarada tem necessidade de comer. O camarada tem necessidade de respirar. Necessidade de água, de sexo, da excreção, de fazer o cocô, o xixi, de suar. Essas são as necessidades fisiológicas. E algumas dessas necessidades, por exemplo, comer, a pessoa tem que trabalhar. Porque o alimento não é de graça. Eu tenho que comprar. Então a pessoa precisa trabalhar para ter a necessidade básica, que é a fisiológica. E quando ele consegue suprir essa necessidade fisiológica, existe a necessidade de segurança. Ele tem que manter seguro o corpo dele contra acidentes, contra violência. A mesma coisa a família. E assim sucessivamente. Quando a pessoa consegue suprir a segurança, ele passa a focar o relacionamento. Ele tem necessidade de ter um bom relacionamento. Uma companheira para ele formar uma família. E aí com uma companheira, a intimidade sexual dele também, junto com essa companheira, precisa ter um bom parâmetro, um bom entendimento. Uma vez conquistada a necessidade de relacionamento, ele passa a focar a estima. O camarada precisa ter autoestima, senão ele não está feliz. O camarada precisa ter confiança. Ele precisa ter o respeito dos outros. E ele vai lutar para isso. São conquistas. Uma vez conquistando esse universo da estima, aí ele já está realizado. Ele já conquistou o teu amor próprio. Isso tudo, meus irmãos, são coisas que esse psicólogo estudou e é válido. As pessoas precisam ter amor próprio. E para conquistar o amor próprio, elas precisam trabalhar todos esses aspectos que a gente colocou aqui. Mas aí é que está o X da questão. O amor próprio nós precisamos ter. Eu preciso ter amor próprio. Se eu não consigo amar a mim, muito dificilmente eu vou conseguir amar os outros. E para ter esse amor próprio, eu preciso ter essas conquistas que eu coloquei agora há pouco. Mas espera um pouquinho. Será que sou só eu que preciso ter esse amor próprio? As outras pessoas também não têm necessidade disso? Sim, né? Então, em sociedade, nós vivemos com um número grande de pessoas buscando essas conquistas. Algumas às cegas, outras já não. Que nem o que eu fui fazer aqui, essa palestra, eu tive que estudar isso aqui. Ao estudar, eu já tenho uma responsabilidade maior. Porque eu entendo já disso daqui. Eu já consigo ter um rumo, um mapa. Outras pessoas não. Outras pessoas precisam ter amor próprio e não sabem como chegar lá. E é por isso que é muito importante a comunicação, meus irmãos. Jesus colocava: buscareis a verdade vos libertará. Jesus, com poucas palavras, meus irmãos, falava muito. Por isso que eu sou super fã de Jesus. Nós todos da doutrina espírita somos, né? Mas aí, eu tenho direito à comida, eu tenho direito a ter um bom relacionamento, eu tenho direito,
Sim, a minha autoestima, a buscar confiança, eu tenho direito a ter um trabalho, um emprego, eu tenho direito a buscar ser bem remunerado, vou trabalhar, estudar, vou entrar no mercado de trabalho. Tenho sim. Preciso trabalhar para poder conquistar tudo isso. Mas as outras pessoas também têm esses direitos. E quando uma pessoa se choca e coloca esse meu direito em xeque, há um atrito. Eu quero ser feliz. E você não tem o direito de atrapalhar essa minha busca pela felicidade. Não é assim? Da mesma forma que nós nos sentimos agredidos quando alguém atrapalha a gente na busca pela nossa felicidade, o outro também pode se sentir agredido. Então, o que a gente conclui? Que em sociedade, o meu direito automaticamente implica num dever, porque o outro também tem o mesmo direito. Sim, é importante isso. Eu vou colocar aqui para vocês a oração de São Francisco, um trechinho dela que vai de encontro a isso que a gente está falando. Esses gênios que vieram e reencarnaram para nos dar luz, nos mostrar esses caminhos, nunca nos deixaram às cegas. A oração de São Francisco, um trechinho dela, diz o seguinte: Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Aí vem o X da questão, pois é dando que se recebe. É a renúncia, meus irmãos. Essa oração aqui, ela mostra que a pessoa está fazendo muito mais pelo outro do que por si mesmo. É legítimo, meus irmãos, nós querermos ser felizes? Sim, não é? É legítimo, sim. Mas quando a nossa felicidade vai de encontro à infelicidade de qualquer irmão, nós devemos renunciar. Ah, gostei da mulher do meu vizinho, vou dar em cima dela. Isso implica em entristecer a outra pessoa. Eu devo renunciar a essa pseudo-felicidade. Poxa, meu vizinho está cheio do dinheiro, vou dar um jeito de surrupiar o que ele tem. Ele tem muito. Vou roubar ele. Para com isso, meu irmão. O dinheiro, ele é muito útil. Mas roubar o que é do outro, jamais. Esse tipo de situação, definitivamente nós temos de abdicar, de renunciar a isso. A felicidade implicando na infelicidade, em ferir o outro, nunca, meus irmãos, nunca. Num jogo de interesses, uma pessoa evoluída moralmente sempre se coloca no último lugar. Que todas as pessoas fiquem bem, depois eu vou. Ou no máximo, que eu fique junto com todas bem. Nunca eu bem em detrimento do outro ficando mal. É isso, meus irmãos. Temos de aprender a renunciar ao que não é bom para o coletivo. Com essa recomendação de nosso Mestre Jesus, e é assim que devemos treinar e abdicar. Não, nunca mais prejudicar ninguém. E assim eu encerro a explanação
E é muito comum a gente encerrar também com uma oração, e eu vou encerrar com o Pai Nosso, né? Que é a oração mais completa que tem. E vamos fechar os nossos olhos. A gente sabe de cor o Pai Nosso, mas vamos orar com sentimento, meus irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E a recomendação de hoje é essa: renunciar ao que é ruim, em favor de todos, inclusive nós. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus.